2017, a Associação Amigos do Jockey iniciou negociações para vender a área do Jockey Clube de Goiás, que fica no centro da capital. A iniciativa foi barrada pela Justiça e gerou um movimento que solicita o tombamento do prédio como patrimônio. O Jockey é um dos clubes mais antigos de Goiânia e tem uma dívida de aproximadamente 40 milhões de reais. Para falar sobre a situação do Jockey, nós vamos conversar agora com o Lucas Jordano, que é professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Olá, Lucas, obrigada pela sua presença. Tudo bom, Camila? Também vamos conversar com a Maria Esther, que faz parte da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Olá, Maria, obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E para completar o nosso debate ampliado de hoje, a gente conversa também com o Rildo Bento, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Obrigada também, professor, pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, queria começar então falando a respeito da disputa entre as pessoas que querem a demolição e posterior venda da área do Jockey e em relação ao tombamento. O que está envolvido nessa disputa? Queria começar com o professor Lucas. A área do Jockey Club é uma área muito nobre para a cidade. Tá? Dentro do perímetro histórico do centro de Goiânia é a maior quadra. É a quadra que está mais bem localizada em termos do sistema viário. O eixo Anhanguera passa por ali, de um lado, e o eixo da Rua 3 por outro lado. É uma área que está em interface com o centro e o setor oeste, que é um setor mais valorizado economicamente. Então, o tamanho da área e a sua localização dão um valor monetário muito grande, e o mercado imobiliário sempre fica de olho nisso. Em relação a outros tipos de empreendimento, também esses se beneficiam dessa localização privilegiada, certo? Do ponto de vista do patrimônio, a gente tem uma questão de construção de uma certa identidade goianiense que não é muito clara, porque a nossa cidade é muito jovem. Então a gente tem um certo apego com as construções iniciais, que se classificam, pelo menos popularmente, com o termo Art Deco, mas que não é aquela produção mais elevada em termos de qualidade. A gente tem uma produção, principalmente de arquitetos forasteiros, na década de 50, 60 e 70, que tem talvez uma relevância maior no cenário nacional, mas que fica fora do debate. Então, a questão é colocar isso em debate e não deixar a questão monetária apenas prevalecer. Professora Maria? O Lucas coloca muito bem essa questão da localização. Todo esse patrimônio, vamos dizer assim, vamos chamar de patrimônio não só o histórico, mas a propriedade, né? Ela sempre será, nas cidades, alvo de disputa. Quando você tem um equipamento do tipo um BRT, um hospital grande, um grande centro de comércio, né? Todo ele ali servido por um sistema viário bem, vamos dizer, como é que fala? Bem servido, né? Você vê que tem muita circulação ali. Essa propriedade tem muito valor. Então, o que estaria em jogo, uma disputa, é exatamente por isso, pela instalação ali. Não exatamente um ou outro segmento da iniciativa privada está interessado. É quem realmente teria a capacidade de fazer ali, produzir ou gerar renda. Mais renda. Essa, na primeira questão que você falou, eu penso que essa é a grande disputa, né? E a gente tem a sorte da gente ter muitos arquitetos na cidade que estudam esse assunto, que já têm documentos produzidos sobre o edifício do Jockey, e a gente precisa se mobilizar para defender. Eu acho que o que está em jogo, principalmente nessa questão do tombamento ou não da área, é uma disputa de poder, né? Uma disputa de poder que perpassa a esfera econômica, que perpassa a esfera política e, principalmente, eu acho que se constitui na esfera social, né? Qual a cidade que nós queremos, o que nós elegemos para lembrar e o que nós elegemos para esquecer, né? O que nós vamos eleger para que aquilo se mantenha, né, para as gerações posteriores, e o que nós vamos demolir. Eu acho que o Jockey Club, essa questão do jockey, ele é o ponto máximo de um processo, né, de desmantelamento do centro que já vem de muito tempo, né?
as demolições das casas ali da Rua 20, aquela questão para fazer o complexo lá, Centro Cultural Cora Coralina também, ou seja, o centro ele está passando por uma série de processos que visam, acho que, descaracterizá-lo, né? O próprio fato de já ter tido projetos para preservar as fachadas, né, em estilo Art Deco, isso não foi para frente, ou seja, eu acho que de um lado tem grupos que querem essa preservação e do outro lado tem grupos que se aliam o poder político e o poder econômico, né, e agora o poder religioso, no caso do Jockey Club, né, que visa exatamente frear essa construção desse patrimônio cultural que a gente quer para Goiânia. Então você acredita que essa disputa seria responsável pelo abandono de muitos desses prédios que são considerados históricos em Goiânia? Sim, o abandono ele é um processo consciente, né? Como você faz para poder tornar aquela área imprópria, improdutiva ou até mesmo economicamente inviável, né? Você pega e você abandona. Aí ela é ocupada por grupos marginalizados e aquilo perpassa para a sociedade como que tem que demolir, tem que fazer qualquer coisa para poder reestruturar. Eu acho que nada é feito de maneira inconsciente, acho que tudo de maneira consciente. Lucas, concorda com essa opinião? Concordo. Quando a gente fala de proteção de um bem, quando a gente fala de construção de um patrimônio, a gente está falando da construção de uma identidade. Em geral, o sistema capitalista trabalha para destruir isso, porque se você tem uma identidade específica, você tem que vender um produto muito específico para aquele local, para aquele usuário. Quando você destrói todas as identidades e constrói o genérico em substituição a isso, você faz um produto só e vende para todo lugar. Então é muito mais fácil, é muito mais lucrativo, muito mais rentável. Então o trabalho com o patrimônio é de construção de uma identidade. Certo? E aí isso vai contra qualquer tipo de artimanha mercadológica ou de instalação de um poder específico. Maria? Porque tem que fazer de novo, fazer diferente, construir, trazer tecnologia, inovar, né? Nós estamos dentro da discussão de elaboração do plano diretor de Goiânia e há um projeto para o centro da cidade que permeia esse tipo de assunto aqui. Vamos reconstruir, vamos fazer de novo. E como é que você vai fazer isso em cima de um lugar onde já está estabelecido, já está consolidado, como a gente diz, né? É preciso haver algum tipo de entendimento de quem está na gestão de que isso é importante, ou a gente vai ver ser arrasado realmente isso que o Lucas chama de identidade, vamos dizer, arquitetônica da nossa cidade. Ok. Bom, nós sempre chegando ao fim do primeiro bloco e a gente continua falando sobre a situação do Jockey Club no próximo bloco com os nossos 3 entrevistados. Você pode assistir ao Conexões e a TV UFG no canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia. A gente também está na internet, no nosso perfil do Facebook ou no nosso canal do YouTube. No Conexões de hoje, estamos debatendo a situação do Jockey Club, com Lucas Jordano, professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, com Maria Esther, que faz parte da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, e também com Rildo Bento, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Professor Rildo, por que o jockey deve ser preservado? Quais as características históricas, e também se puder apontar um pouco das características arquitetônicas, que são importantes de serem preservadas na cidade de Goiânia? Sim. Quando eu falo em patrimônio, né, em preservação, além da disputa de poder, está em jogo o sentido que aquilo faz para a cidade, para a população da cidade, né? Embora os patrimônios, eles para serem elegidos, né, eles têm que passar pela esfera pública, né, pela esfera de poder, que no caso do Brasil é o IPHAN, né, que tem a chancela de tombar ou não, de eleger ou não, e isso passa pelo poder político. Nós temos que entender que o patrimônio ele tem que fazer sentido para aquela comunidade, né?
E o Jockey Club, ele foi o primeiro clube de Goiânia, né, construído no final da década de 30, início da década de 40, né, que passou durante essas décadas por vários processos de transformação, né, de mudança, né, não é o mesmo prédio da década de 40, não é a mesma proposta que tinha, né, ou seja, mas ele está ali numa área que é pública, né, que foi doada, né, então em último caso aquilo lá é do poder público, aquilo lá tinha que ser mais valorizado pelo poder público, né? E eu acredito que acho que o Jockey Club foi importante para a vida social de Goiânia, muito importante. Eu acho que tanto o Jockey quanto o Lago das Rosas, né, eram espaços de sociabilidade muito interessantes aqui na cidade, né? Tem várias pessoas que falam, era só da elite, mas a gente fala de Goiânia, né, num 10 que com 30, 40 mil habitantes, ou seja, é uma cidade muito pequenininha, né, e que o Jockey Club atendia as diversas camadas da população, né? E eu acho que fica o registro da memória, né, das pessoas que por lá passaram, dos bailes que aconteceram, dos bailes de carnaval, das festas de fim de ano, né? Ou seja, até a própria UFG, né, durante a década de 80, se eu não me engano, foi uma extensão do CEPAI, né, do Centro do Colégio de Aplicação, que funcionou nas dependências do Jockey Club. Eu acho que é um lugar com muitas histórias. Eu acho que esses lugares de memória, eles têm que ser preservados, né? Vou passar para a Maria para ela falar um pouquinho da arquitetura também. Né? Eu acho que até o Lucas vai falar melhor de arquitetura do que eu. Eu tenho um pouco mais de leitura da seguinte forma. A gente teria duas respostas, eu acho, para essa pergunta. Uma, ela vem do proprietário, que é o associado que não deseja ver o seu clube ser demolido. Porque é uma propriedade dele, ele tem um título, ele tem uma vivência, uma infância, somando com essas coisas que o professor falou, mas essa pessoa tem uma resposta por que o clube não deveria ser demolido. Ele gostaria de ir ao clube, por exemplo, né? Como ele está lá e permanecer com os direitos que eles entendem que eles têm, e eles têm mesmo, de ser sócios, né? Proprietários daquele edifício. Outra questão é a arquitetura. Vou deixar o Lucas falar mais disso, mas eu queria fazer uma comparação para você entender por que eu entendo que o Jockey não poderia ser demolido, a gente como arquiteto. Ali onde é o Mutirama hoje, havia umas casas ali, cerca de umas 20 ou 30 casas ali, que um projeto de um grande parque, né, idealizado na gestão na segunda gestão do Paulo Garcia, ele então projetou uma passarela, uma coisa, e desapropriou, retirou as pessoas dali e demoliu as casas dessas pessoas, para que ali fosse construído, então, um parque que não foi construído. Algumas daquelas pessoas que eu conheço, pessoas que têm parentesco, elas morreram. E eu acho que elas morreram porque suas casas foram demolidas. Isso é um tipo de relação que a gente tem com o nosso lugar, que pode se chamar identidade, que eu acho que isso é visceral. Então, não deve ser demolido. Por isso também, porque a gente nasceu em Goiânia, pelo menos algumas dessas pessoas, a gente conviveu nesse lugar, e a imagem, o que a paisagem está montada ali como lugar de passagem, quando ela é demolida, uma parte de um sentimento nosso é demolido também, entende? E aí, de arquitetura, eu vou deixar essa parte para o Lucas, que ele é muito bom nisso. Bom, a arquitetura do Jockey Club, para a gente hoje, é uma arquitetura um pouco banal, porque o movimento moderno é que construiu a cidade industrial brasileira, porque o Brasil se industrializou muito tardiamente. Então a nossa arquitetura moderna coincide um pouco com a gestação dessa indústria. Então a grande massa que saiu do campo e foi para as cidades foi morar nesse tipo de arquitetura. Então é o que massivamente a gente vê. Quando a gente está diante, então, da nossa realidade de uma arquitetura moderna, ela não é excepcional. É diferente da gente ir para o centro de Paris, que um edifício moderno é excepcional, porque o tecido está preservado, porque a industrialização foi muito mais antiga. E aconteceu antes da arquitetura moderna aparecer por lá. Tá? Então, há uma dificuldade do usuário, do cidadão, de se identificar com aquilo que é banal. Ele procura sempre o excepcional, porque ele quer fugir
da banalidade da vida dele, certo? Então é uma dificuldade de associar o jockey a uma coisa positiva. Mas a grande qualidade de arquitetura que tem lá, que tem uma identidade séria na década de 50, do movimento de arquitetura moderna, é a tentativa dos arquitetos brasileiros de construir um espaço para um povo que vivia à margem das discussões e à margem da construção de um repertório cultural. Então, as músicas, a conversa de boteco, essa coisa toda acontece na periferia, nunca acontece no grande edifício, no espaço central, no espaço que é o palco visível da cidade. Então, os arquitetos brasileiros passaram a construir edifícios um pouco mais generosos, com certos espaços flexíveis, não tem uma função definida, e eles conseguem amparar, é o discurso de um dos arquitetos do Jockey Club, amparar a imprevisibilidade da vida. Você não tem, como arquiteto, a visão de algo específico para ser desenvolvido ali. Então, essa é a arquitetura do jockey. É uma cobertura só, num espaço enorme, que dentro dele pode ser feito qualquer coisa. Essa é a ideia do arquiteto. Então, a ideia de amparar a diversidade embaixo de um abrigo. É o mais simples possível. Certo? Agora, eu acho que é importante a gente voltar ainda para a questão da questão do capital, do identitário, porque normalmente as pessoas precisam de um pouco de beleza na vida. Todo mundo hoje diz que a beleza é secundária e fala da beleza interior, aquela coisa toda, mas quando você vai na casa de uma pessoa que não tem nenhuma sobra financeira depois de dar comida para os seus filhos, ela toma o cuidado de limpar o fogão, de limpar a pia, coloca um paninho bem arrumado em cima, um vaso de flor, porque o mundo é muito cruel. E quando a gente vê a beleza, a gente acredita que não é possível que uma pessoa que seja capaz de produzir a beleza seja de todo ruim. Então a gente procura a beleza como se fosse a esperança da felicidade. Então, quando um edifício como o Jockey Club é preterido pelo mercado ou pelo poder, a primeira ação é destruir a beleza que ele tem. É começar a alterar as fachadas, o espaço, a pintar, colocar outdoor, destrói árvore, tudo para ele ter uma aparência de sucata. Porque aí ele deixa de ser aquela esperança de felicidade. E aí todo mundo concorda que ele deve ser demolido. Vou ter que interromper porque o nosso tempo chegou ao fim e a gente continua, na verdade a gente finaliza a nossa discussão a respeito da situação do Jockey Club no próximo bloco. Enquanto você estiver assistindo o nosso intervalo, você pode contribuir com a gente. Mande um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp no 99181 1406. Esse é o último bloco do programa de hoje que fala sobre a situação do Jockey Club. Nós estamos conversando com Lucas Jordano, professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, também com Maria Esther, que faz parte da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, e com Rildo Bento, professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Maria, queria começar esse último bloco com você. Se fala sobre a perspectiva de tombamento como patrimônio, já a Associação de Amigos do Jockey quer a venda e há uma dívida aí de cerca de 40 milhões de reais. O que fazer com essa dívida, o que fazer com o interesse desses associados e também com o interesse da sociedade? Como equalizar isso tudo, se é possível equalizar isso tudo? Nós do Conselho de Arquitetura fizemos várias reuniões, conversamos, convidamos o Lucas, inclusive na época, para elaborar o parecer que foi o documento que protocolou o pedido de tombamento, né, no IPHAN. Estivemos com a secretária Raquel Teixeira e, mais recentemente, o grupo interessado, né, na preservação do edifício esteve com o prefeito Iris Rezende. Toda vez que a gente vai nesse tipo de conversa, a gente entende que a gente deu um passo na direção disso, consolidar uma proteção, né, para o edifício. O tombamento foi protocolado em dezembro de 2017, a partir de um parecer do professor Lucas, e ele já está em Brasília porque a nossa solicitação foi uma solicitação para que fosse tombado em nível federal, em nível nacional. É um processo que demora. A gente entende que, por lei, ele garante o protocolo, a gente estava até discutindo isso antes, o protocolo do pedido garante o acautelamento do edifício, ou seja,
um advogado poderia solicitar uma liminar e por aí vai, para que o edifício não fosse demolido. E isso é até onde a gente pode chegar. No final desse mês, a gente espera ainda levar para o Ministério Público todo o caso, explicar e pedir, né, a parceria deles. A gente tem uma parceria muito importante nesses últimos 3 anos com o Ministério Público, para que eles também se envolvam e nos ajudem do ponto de vista legal a proteger o edifício, né? Porque com relação à dívida, isso já entra no âmbito da propriedade. Então, aí eles têm, o pessoal do grupo que encampa essa defesa do clube, né, da permanência do joqueano como proprietário, eles têm alternativas, têm projetos, né, de como utilizar os espaços que não necessariamente precisam ser os mesmos, né? Nós estamos no século XXI, a gente não tem as mesmas atividades, né? Um adolescente não faz as mesmas coisas e, como o Lucas bem colocou, esse é um edifício de versatilidade tal que você pode imprimir outras possibilidades de uso. Então, da parte do Conselho, o que a gente tenta é buscar esse aparato legal, esse suporte, inclusive da instituição, para que a gente consiga ajudar do lado do joqueano que pretende manter a sua propriedade, que o edifício não seja demolido. Lucas? A questão do valor, eu acho um pouco discutível, o valor monetário, dos 40 milhões, 40 e poucos milhões de dívida. Seria necessário avaliar qual seria o valor do terreno, que talvez ultrapasse isso, por ser talvez o melhor terreno da região central de Goiânia, em termos de localização, e o valor do edifício, tanto na sua possibilidade de uso, como na questão autoral também, embora o brasileiro não tenha muito vínculo mais com a arquitetura. Então ninguém sabe quais foram os arquitetos que projetaram o edifício. Um deles, bastante galardoado, assim, bastante premiado no mundo. Se a gente tivesse o mesmo fetiche pela arquitetura, como tem por um quadro, que se a gente pegar um rabisco qualquer de Picasso, que tiver assinado, já vale uma fortuna. Se isso valesse para a arquitetura também, esses 40 milhões de dívidas já teriam sido vencidos de muito. Então é muito complicado a gente falar desses valores monetários nessa pressa de querer vender, porque aí pega-se a dívida e diz que ela equivale exatamente ao patrimônio, que não é verdade. O prédio valeria muito mais que isso. Valeria muito mais e o terreno também. As duas questões são muito importantes. Aí a gente tem um monte de propaganda fácil, que perpassa toda a nossa vida social, não sei nem se eu posso falar mais no hemisfério ocidental, ou se a gente tem que falar do mundo como um todo. Com certos chavões, que são parte de toda essa cultura de venda, que destrói o valor das coisas. Por exemplo, tem a frase da juventude hoje, que é uma bobagem imensa, quem se define se limita. Né? É uma bobagem porque, primeiro, a frase é redundante, porque definição e limitação é a mesma coisa. É mais ou menos como se você estivesse falando, quem se define, se define. E o valor das coisas se dá pelo limite, pelo fim. Né? Eu estou numa cadeira e eu posso dizer se ela é confortável, se não é, se o braço é alto demais, se é baixo demais, se o estofamento é bom, porque tem um limite. Se a cadeira não termina, é uma superfície sem fim, não é mais cadeira. E se ela não é nada, eu não posso avaliar, não posso fazer juízo de valor. Então o valor só vem pela distinção. É a única forma de dar valor às coisas. Certo? Então a tentativa de destruir as distinções, então, por exemplo, não está se falando daquele terreno, daquele edifício, com aquelas características. Está se falando de um clube como se fosse um equipamento genérico. Então a gente não consegue dar valor. Vou ter que interrompê-lo para passar para o professor Bento, porque nosso tempo está quase terminando, professor. Essa questão é muito complicada, né? Que envolve valores e tudo mais, mas pegando no sentido mais geral, uma vez patrimonializado aquele edifício, aquele prédio, né? O que fazer com ele? Ele volta a ser clube, né? Ou já não há interesse, já tem aquela parte que foi toda concretada, né? Ou seja, o que resta é o prédio, né? Aquele prédio belíssimo lá do Jockey. E o que fazer com ele, né? Após isso? Porque nós temos diversos prédios que foram patrimonializados, que foram restaurados
e que não tem função social nenhuma naquela sociedade. Então, o patrimônio também, ele é uma fonte de geração de renda, ele tem que ser entendido assim. E nesse sentido, eu acho que tem que buscar a possibilidade junto ao poder público e à sociedade civil para poder buscar alternativas que ele se mantenha, né? Porque quando a gente fala patrimônio, não é que aquilo lá perde o seu uso, pelo contrário, né? Tem que se buscar alternativas para que aquilo se mantenha, que ele possa gerar uma renda, né? Que ele consiga se manter. Eu acho que igual, por exemplo, só para ilustrar, nós temos aqui no estado de Goiás vários terminais ferroviários, né? Estações ferroviárias que foram patrimonializadas, que foram tombadas e que foram restauradas e que hoje as cidades que tanto lutaram para que ele fosse restaurado estão deixando lá as moscas, né? Então ocorre esse problema também. Bom, a gente vai ter que falar sobre esse assunto num outro momento, com certeza. Sim. A gente vai falar sobre ele também, mas queria agradecer. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Eu que agradeço e estou disponível. Obrigada também, Maria, pela sua presença. Obrigada. O Conselho de Arquitetura se mantém, então, atento. Vamos tentar, né, junto com o Lucas aqui, defender esse clube. Obrigada também, professor Lucas. Eu que agradeço. É sempre bom ter esse tipo de oportunidade numa universidade que é pública, para a gente conscientizar um pouquinho mais a população. Certo. Muito obrigada. Bom, eu espero que você continue acompanhando a nossa programação, também que acesse o nosso site ou as nossas redes sociais. Eu te espero no nosso próximo programa.